comentá-lo. Então, olha só. Lá falava, né, termo geral de uma progressão geométrica. Eu mostrei para vocês o filme, a formulazinha e tal. E ele fala o seguinte, no filme A Corrente do Bem, o protagonista Trevor McKinney, estudante do 8º ano vivido por Herschel, propõe em seu trabalho de estudos sociais um projeto denominado A Corrente do Bem. Seu professor, Eugene Simon, Kelvin Space, incentivou os alunos a criarem algo que pudesse mudar o mundo. Sugeriu um jogo em que cada pessoa retribuiria a 3 outras o favor ou a boa ação que receberam. De acordo com a ideia de Trevor, o número de pessoas beneficiadas em cada etapa da corrente do bem forma uma PG. Escreva o número de pessoas beneficiadas em cada etapa. E no quadro tem né? No começo, concorda comigo? Que é ele, e depois 3, e depois, muito bem. Letra B. Bonitinha a maneira como ele, né, buscou, envolveu o aluno na primeira questão, no primeiro item. Como é o nome da sequência formada pelos números de pessoas beneficiadas em cada etapa e por que ela é denominada dessa maneira? Progressão geométrica. Agora tu vê realmente a denominação, por quê? Sim, multiplica, mas o nome geométrica, né, é que eu acho que deriva de algumas, tu vê, isso é uma coisa que eu preciso pesquisar, é competência minha. Eu já tinha falado sobre isso antes e não sei por que não me aprofundei. Existem algumas construções, exatamente, tem algumas construções geométricas que a gente faz, certo? Tipo aquela do quadrado que a gente fez há algum tempo atrás, que a gente ia diminuindo o quadrado, gerando quadrados cada vez menores, certo? E quando a gente ia calcular a área desses quadrados, em vez de ela ir reduzindo pela metade, ela ia reduzindo, né, com um valor, em vez de ela ir diminuindo de 2 em 2, ela ia caindo pela metade a cada vez. Ou seja, existem algumas construções geométricas que algum componente geométrico, como naquele caso a área dos quadrados, obedecem essa relação matemática, tá certo? É daí o nome. Mas não custa, de repente, perguntar quem foi o cara que percebeu isso pela primeira vez e falar um pouquinho mais. Então tá aí, o nome se deve à relação que existe com algumas construções geométricas. É o nó ou o nó? O que é? Colocaria o nó. O nome se deve à relação matemática que surge de algumas já vou reler e consertar, galerinha. O nome se deve à relação matemática que surge de algumas construções geométricas. Depois, C. Quantas pessoas são beneficiadas da 10ª etapa da corrente do bem? Na 10ª etapa. 1, 2, 3, 4. Se eu for fazer na marra, né? Vai ficar 81, 243, 729, 2187, 6.500. Quanto? E 61. É o último agora? 19.683. Muito obrigado. Isso me poupou muito tempo. Tu vê, né, cara? Nunca mais faremos desse jeito. Tem alguma coisa bizarra. Não dá pra ir sofrendo desse jeito, né? Tem que ter alguma técnica para melhorar isso. Obtendo o termo geral de uma PG é possível conseguir qualquer termo da progressão. Observe, aí ele pegou, fez até o 243, mostrou que a razão era 3 e mostrou que cada um deles dá para ser escrito como A1 vezes Q, A1 vezes Q ao quadrado e assim por diante.
Ou seja, o terceiro termo, né, A2, A3, ó, o terceiro termo tinha razão elevado ao quadrado. Quer dizer que o último termo vai ser o A1 vezes a razão, já que ele é o décimo, elevado a 9. Por isso que, de maneira genérica, o enésimo termo é o A1 multiplicado por N, por Q elevado a N menos 1. Ele vai lá e justifica a fórmula para a gente. Mas o que realmente nos importa é a gente saber aplicar bem essa fórmula. Por exemplo, como na questão 1. A seguir, determine o que se pede. Em uma PG tem se A1 igual a 1 e Q igual a 3, calcule o A7. Pô, se eu quero o A7, é só pegar o A1 e multiplicar por Q elevado a 7 menos 1. O A7 vai ser igual a 1 vezes, a razão é 3, 3 elevado a 6. Nós acabamos de fazer 3 elevado a 6, né? Certo? 3 vezes 3, 9, 27, 81, ao quadrado, terceira, quarta, quinta, sexta. 729 vezes 1, 729. Na letra B, o que ele fala? Digam-me. O A1? 1 de novo? O A2 é 2. E o AN é 256. Determine o N, é o que ele pediu, né? Para matematizar, então, ele quer saber o valor do N. Como nós já temos uma fórmula para achar o termo geral, é só aplicar a fórmula. A fórmula é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é 256, o A1 é 1. A razão, como é que eu vou obter a razão? Eu vou fazer o A2 dividido pelo A1. 2 sobre 1. 2. N menos 1 aí, ó, virou uma equação exponencial, por isso que a gente tinha que saber um pouquinho de potenciação. 32 é 2 na quinta, 64, 128, 256, 2 na oitava. 2 na oitava é igual a 2 na N menos 1. Se as bases são iguais e existe a igualdade, a única explicação é que os expoentes são iguais. Menos 1 passa para o outro lado, mais 1. Tem 9 termos essa. Aliás, não sei, ela pode ser infinita até, né? Mas esse aqui é o nono termo. Se ele terminou ali, se ele fecha parênteses, ela é finita. Letra C, o que ele fala na letra C? Bem, vamos jogar de novo na fórmula do termo geral. O AN, na verdade, agora vai ser o 13, o A13. O A1 eu quero descobrir. A razão ele falou que é 2. Eu vou substituir já na sequência. E como o N é 13, no expoente fica 13 menos 1. A13 é 3072. O A1 eu quero descobrir. A razão... 11º? É o 11? Surdo, velho surdo. 11 menos 1, então, fica 10. 2 elevado a décima. Por sorte, nós já decoramos que 2 elevado a 10 é 1024. Assim a gente não sofre tanto. Está multiplicando, passou dividindo, está na cara que deu 3 de novo, né? Muito bem. Letra D. Tu vê, né? Primeiro ele pediu um termo qualquer lá, o sétimo termo. Na outra ele pediu o N, que é o número de termos. Nessa ele pediu A1. Dizia a letra D também? O que ele pede? Vamos matematizar. 6 termos. O A1 é 2. A1 igual a 2.
A6 igual a 485. 86, desculpa. Qual é a razão? Muito bem. É isso, né? Pô, na fórmula tinham 1, 2, 3, 4 coisas a saber. Em cada um dos itens ele perguntou uma coisa diferente. Gostei dessa questãozinha. Já mostra que a partir dali o que pode complicar o cara é a interpretação matemática básica. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. AN vai ser o A6, que é 486. O A1 é 2. A razão eu quero saber. E o N é 6. 6 menos 1. Está multiplicando, passa dividindo. 243 é igual a Q na quinta. Se nós pegarmos o 243 e fatorarmos, vai dar valores bem famosos já. 3 na quinta. 3 na quinta é igual a Q na quinta. Olha bem para essa igualdade. Uma igualdade onde os expoentes de potência são iguais. Para que a igualdade exista, a única justificativa é que as bases sejam iguais. Muito bem. Então, primeiras questõezinhas usando a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. Eu acho que é uma boa pedida para o desafio da prova, né? Um pontinho extra, coisa linda, hein? Tenho 2 minutos ainda, não vou largar o osso assim fácil, não.